Convidar os irmãos a se colocarem de pé e abrirem as suas Bíblias do Evangelho de João, no capítulo 20. E vamos ler a partir do verso 19 até o versículo 23. Nós estamos aqui, segundo o calendário litúrgico, o qual nós trabalhamos aqui na igreja, e hoje é o segundo domingo de Páscoa. E nós vamos seguir o ensinamento do texto bíblico conforme a narrativa de João. Capítulo 20, a partir do verso 19, já é um texto onde João vai narrar aí, após a ressurreição de Jesus Cristo. Então o texto nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancado às portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados, os pecados são perdoados. Se não revestidos, são retidos. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar. Queridos irmãos e irmãs, depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, encontramos aqui os discípulos reunidos num domingo. O texto diz: no primeiro dia da semana. Os discípulos estavam cabisbaixos e totalmente desencorajados. Diz o texto que eles estavam com suas portas trancadas, assustados, num clima de medo e insegurança. Mas finalmente, a angústia, o medo vai terminar. Por que vai terminar? Porque Jesus vai aparecer para eles dizendo: paz seja convosco. A palavra aí, paz, dita por Jesus, é a palavra grega irene. Em hebraico é shalom. Então esse texto que nós acabamos de ler vai trazer para nós os benefícios da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que eu quero estar falando com os irmãos nesta noite. E o primeiro benefício da ressurreição de Jesus Cristo é que ela traz um novo começo. Primeiro benefício da ressurreição de Jesus Cristo é que traz para nós um novo começo. Diz assim o verso 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Veja que interessante o que nós temos aqui, meus irmãos. Agora saímos da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, os sinais, sacramentos, eram a circuncisão e a Páscoa, que na nova aliança foram substituídos pelo batismo e pela ceia do Senhor. A antiga aliança, que Deus tinha estabelecido com o seu povo, exigia do povo a obediência à lei mosaica. Sob a nova aliança, temos a oportunidade de receber a salvação como um presente gratuito. Nossa responsabilidade, então, é exercer fé em Cristo, aquele que cumpriu a lei em nosso favor e acabou com o sacrifício da lei por sua própria morte sacrificial. Na nova aliança, meus irmãos, o sábado judaico foi substituído pelo domingo.
o dia do Senhor. É por isso que o texto diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. O sábado marca o fim da obra da criação e o domingo o fim da obra da redenção de Cristo. Que Cristo consumou a obra da redenção na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ele apareceu aos seus discípulos num domingo. No domingo o Espírito Santo foi derramado, como diz Atos capítulo 2. No domingo a igreja cristã se reunia para ofertar e adorar e celebrar a ceia do Senhor. É no domingo que Jesus apareceu a João na ilha de Pátimo para trazer a revelação, e com isso João escreveu o livro de Apocalipse. Desde então, meus irmãos, a igreja cristã, ao longo dos séculos, tem separado o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para dedicar-se e consagrar a Deus as suas vidas. Então nós temos aqui o primeiro benefício que Jesus nos ensina aqui. E o primeiro benefício, segundo o texto, é que traz para nós um novo começo. Aquilo que nos separava da presença do Senhor, agora não nos separa mais, porque o nosso Redentor Jesus Cristo veio, foi para a cruz, no seu lugar. Aquilo que fazia uma separação entre nós e Deus, agora terminou. Por que terminou? Porque agora Cristo chegou, morreu por você. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora Ele é a ponte que liga você e o Pai. O novo começo traz isso para nós. O novo começo traz para nós a redenção em Cristo Jesus como nosso único mediador. Foi para a cruz, e lá da cruz orou por nós: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Lá da cruz pagou um alto preço, quitou a nossa dívida. Lá da cruz nós estamos agora encontrados, não mais como pecadores caminhando para o inferno, mas agora como pecadores resgatados pela graça de Cristo Jesus. Esse é um novo começo que Jesus nos apresenta aqui. Então, o primeiro benefício da ressurreição de Jesus é esse novo começo. Mas o texto, meus irmãos, não para por aqui. Há um segundo benefício da ressurreição de Jesus. E o segundo benefício da ressurreição de Jesus é o fim do medo. Segundo benefício da ressurreição de Jesus é o fim do medo. Vejam o que diz aí no verso 19, a parte B do versículo diz assim: trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Percebam, meus irmãos, como o texto inicia para nós. A presença de Deus conosco é o melhor antídoto contra o medo. Se Jesus está conosco, não precisamos ter medo. Com Cristo ressurreto, as crendices perdem o seu poder de nos amedrontar. Com Cristo o poder dos homens perde sua força de nos amedrontar. Com Cristo vivendo em nossos corações, somos mais que vencedores. Com Cristo, meus irmãos, vivendo nas nossas vidas, nós conseguimos seguir em frente. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, nada pode separar você do amor de Deus. Com Cristo, os medos, aqueles
vencer. Você pode seguir em frente. Porque Cristo guarda a sua, a minha, a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Redentor. Os discípulos estão com medo. Por que com medo? Estavam pensando, olha, assim que isso que aconteceu com Jesus, também vai acontecer conosco. Nós precisamos nos esconder. Eles estão apavorados. Há uma dúvida na mente deles se realmente Cristo vai ressuscitar. Porque Cristo já havia falado a respeito sobre isso. Mas essa dúvida ainda está nos corações. Então eles estão com medo, estão apavorados de morrer nas mãos dos judeus. Mas aí, no momento desse desespero, surge Jesus Cristo, o Rei da Glória, para trazer a paz para os seus corações. Assim como Jesus disse para os seus discípulos: paz seja convosco. Jesus diz para mim e para você: talvez você chegou aqui nessa noite enfrentando alguns problemas, algumas lutas, e essas lutas e esses problemas têm tirado o teu sono, têm feito você ficar com medo. Mas o Senhor está dizendo por meio da sua palavra: paz seja convosco. A ideia é: eu sou teu Deus, tenha calma, confie em mim, porque eu estou no controle. Esse é o Deus Todo-Poderoso, irmãos, que nós devemos continuar seguindo, crendo, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades que eu e você tenhamos a enfrentar. Se agarre nessa paz que somente o Rei da Glória pode dar a você, pode dar a mim, pode dar àquele que nele crê. A paz do Senhor Jesus. Mas o texto ainda não para por aí. O texto ainda continua nos ensinando algo importante, porque nós temos aqui o terceiro benefício da ressurreição de Jesus. E o terceiro benefício da ressurreição de Jesus é nos encher de paz. Veja o que diz aí o verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus não só deseja a paz aos discípulos, mas a dar. Paz seja convosco, podemos viver com paz no coração e na vida, porque Ele ressuscitou. Nos dá a certeza da salvação, isto é, a obra salvadora não ficou no sepulcro. A paz seja convosco, nos dá a certeza da vida eterna. Se Cristo, meus irmãos, não tivesse vencido a morte, como poderia dar vida eterna? Mas Ele venceu a morte para dar a você a vida eterna, para dizer para mim e para você: você tem e não terá a vida eterna. E aí, meus irmãos, nós fazemos aquela pergunta clássica: se é eterna, não pode perder. Se é eterna, não pode acabar. Logo, meus irmãos, a sua vida está nas mãos daquele que é poderoso, onde nada e ninguém pode tirar você de lá. Essa é a grande esperança do Evangelho. Essa é a grande esperança da fé cristã. O cristianismo, ele é religião completamente diferente de qualquer outra, por esse fato que Cristo ressuscitou.
Se Cristo ressuscitou, a nossa esperança não é vã. Se Cristo ressuscitou, nós podemos ter a esperança que nós também vamos ressuscitar. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra, porque Jesus venceu a morte para dar a mim e a você a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, paz seja convosco, nos dá a certeza da ressurreição. A vida não termina com a morte física. A igreja nasce dessa paz. Ela é a base para a nova relação e para a nova comunhão. Paz, meu irmão, minha irmã, é um dom precioso de Deus, tão necessário em nossa sociedade ameaçada pela violência, pela incerteza. Jesus é a paz, Ele nos dá a sua paz e dá também a missão de nós, de eu e você, de comunicarmos às pessoas aí fora a esperança da ressurreição. Porque Ele fez isso com os seus seguidores. Ele disse aí para os seus seguidores, no verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A partir do momento que passamos a crer em Jesus como nosso Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, agora a igreja tem essa missão de comunicar, de falar às pessoas aí fora que há uma esperança. Há uma esperança para a sua dor. Há uma esperança para o luto que você passa. Há uma esperança para o seu sofrimento. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Jesus aqui está enviando os seus discípulos. Agora os seus discípulos vão começar uma nova missão. A primeira missão dos seus discípulos foi caminhar com Jesus do lado dele o tempo todo para aprender com o Mestre. Mas agora, Jesus vai colocar os seus discípulos no mundo para sair, para pregar, para falar das boas novas de Cristo, para falar e para testemunhar sua ressurreição, sua proposta de vida, o seu projeto de salvação. Essa é a missão nossa. Essa é a missão sua. Nós fomos chamados, meu irmão, minha irmã, para transmitir, para comunicar essa esperança. Cristo ressuscitou. Ele é o Salvador. Ele é a sua esperança. Aonde você for, onde você estiver, você é um instrumento de Deus para comunicar essa importante missão, que é falar da cruz de Cristo, que é falar do Evangelho. Principalmente nesses dias que nós vivemos, porque nós vivemos num tempo onde muitas pessoas que se declaram cristãos, crentes, pastores, líderes, deixaram de anunciar a mensagem da redenção, a mensagem da cruz, trocaram a mensagem de Cristo para qualquer outra coisa, achando que qualquer outra coisa pode trazer esperança para aquele que sofre fora, mas não. O único que pode trazer uma palavra, que pode falar de maneira profunda no coração, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. É por isso que Cristo começa dizendo: paz seja convosco. Paz, meus irmãos, não é ausência de problemas. Paz de Cristo é, apesar das lutas,
apesar dos problemas que você passa, você pode experimentar a paz que o mundo não pode te oferecer. Essa paz é completamente diferente. A paz que o mundo oferece é uma paz temporária, é uma paz falsa. Mas essa paz que Jesus fala aqui é uma paz eterna, que traz segurança, que traz esperança. Esse é o Cristo que venceu a morte, o que ressuscitou e agora começa a preparar os seus discípulos para sair ao mundo e pregar o Evangelho. Nós temos essa missão. A igreja está aqui localizada neste bairro para fazer essa missão. Nós precisamos ser diferentes. A nossa missão aqui, neste bairro, é anunciar que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele é a esperança para você pai, para você mãe, para você filho, para você filha, que sofre, que chora agora. Somente Jesus, meu irmão, minha irmã, pode trazer uma palavra que coloca o homem de pé, se ele se encontra caído. E as lutas da vida, muitas vezes, machucam. E nos machucam em várias áreas. Somente essa palavra de Cristo pode curar feridas da alma. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a nossa missão como igreja do Senhor aqui no bairro Cagaciano é de extrema importância. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas de Cristo. Porque somente as boas novas, somente o Evangelho da cruz, que pode salvar e transformar a vida do homem. Amém? Mas o texto não para por aí. Quarto benefício da ressurreição de Jesus é a unção que Jesus nos dá. Porque no verso 22 nos diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito. Aqui é algo interessante, meus irmãos, para o nosso conhecimento. A paz que os discípulos vivenciam. Aqui ainda não podem ser entendidas e vivenciadas de maneira completa. Por isso Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E aqui temos a promessa simbólica do poder vindouro do Espírito Santo, que foi cumprido no dia de Pentecostes. Daqui a 50 dias, nós estaremos celebrando o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas, como narra o texto de Atos 2. Ou seja, o que nós temos aqui nesse texto, o sopro de Jesus neles, era um certo sinal ou promessa de que seriam dotados da influência do Espírito Santo. É isso que o texto trata aqui. Porque eles vão ser cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai habitar neles de maneira mais profunda e de maneira mais direta em Atos 2. Aqui é apenas um ato simbólico da promessa que vai se cumprir. Lembra que o profeta Joel já havia falado do derramado do Espírito Santo. E Jesus também já havia falado isso. Em João capítulo 14, quando os seus discípulos estão lá desesperados, Jesus começa a pregar para eles, e Jesus já está se preparando para se despedir deles. E Jesus diz: eu vou rogar ao Pai, Ele enviará um outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Então, tanto a promessa de Joel, como a promessa de Jesus em João 14, ela vai se cumprir de maneira literal
em Atos 2, como o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. Até então aqui, como Jesus diz, soprou sobre eles e disse: receber o Espírito Santo. Nós temos aqui, na verdade, uma promessa, um símbolo do poder vindouro do Espírito Santo. Isso que Jesus fala aqui vai acontecer daqui a 50 dias. Os servos do Senhor, discípulos de Jesus, serão cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo será derramado sobre essas pessoas. Então nós temos aqui o quarto benefício da ressurreição de Jesus Cristo, é a unção que Jesus nos dá. Nós agora temos o Espírito Santo habitando em nós, vivemos para a glória de Deus. O Espírito Santo nos guarda, o Espírito Santo nos selou, o Espírito Santo nos convenceu, o Espírito Santo agora transformou as nossas vidas e temos a certeza da vida eterna. Vivemos para a glória do Senhor Jesus. O Espírito Santo habita em nós, guarda as nossas vidas. O Espírito Santo intercede por nós, irmãos. Nós temos Jesus intercedendo por nós diante do Pai no céu. E nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós aqui na terra. Essa é a função do Espírito Santo. Guardar as nossas vidas, de selar as nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo. Mas o texto, ele ainda nos ensina um quinto benefício da ressurreição de Jesus. E o quinto benefício da ressurreição de Jesus é o seu perdão. O perdão que Jesus dá. Vamos ler aí todos juntos, verso 23. Vamos lá, todos juntos? Se de alguns os pecados são perdoados, se os retiverem, são remitidos. Aqui, meus irmãos, eu quero que você preste bastante atenção, porque nessa pequena pergunta que nós estamos examinando aqui, o verso 23 talvez seja um pouquinho mais difícil de trabalhar. Por isso você precisa prestar bem atenção no que esse verso está ensinando aqui. Aqui está o teor da missão dada aos discípulos. A missão aqui não é fazer discípulos, mas é pregar o Evangelho, converter pessoas em nome de Jesus. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que o homem é perdoado. Os homens não têm autoridade para perdoar pecados, mas o Evangelho, como é pregado e aplicado, promete perdão para as nossas vidas. Mas vamos entender aqui o versículo 23. O verso 23 começa dizendo assim: se de alguns perdoardes. Essa palavra aí, perdoardes, é a palavrinha grega afieme. Afieme significa perdoar. É uma palavra grega que está no singular e no perfeito passivo. Ou seja, o tempo perfeito designa uma ação que ocorre no passado e continua no presente. O que isso significa então, meus irmãos? Que os discípulos não estavam perdoando ninguém, mas pronunciando os pecados que foram perdoados por Deus. É por isso que o texto diz essa palavra aí. Isso então nos faz lembrar daquela oração feita pelo salmista no Salmo 79, no versículo 9, quando o salmista diz assim: ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Só Deus, meus irmãos, pode perdoar pecados. Cristãos, como representantes de Cristo, apenas anunciam para as pessoas o que já foi feito por Deus. Assim, o versículo 23 de João capítulo 20
Jesus não está dizendo que os discípulos têm autoridade para perdoar pecados. Jesus está dizendo que os discípulos têm autoridade para pronunciar que os pecados foram perdoados. Estão entendendo, meus irmãos? A diferença que é, para você entender esse versículo 23. Então Jesus estava ensinando aos seus discípulos que eles estavam sendo enviados para proclamar que o perdão dos pecados no nome de Cristo estava disponível para aqueles que se arrependeram e que também a rejeição a Cristo representaria o não perdão dos pecados das pessoas. É isso que o versículo 23 está tratando. Jesus aqui não está dizendo para os seus discípulos: olha, saiam por aí e vão agora perdoando os pecados das pessoas. Não, não é isso. Porque quem perdoa de fato os nossos pecados é Cristo. Foi Ele quem morreu por você. Foi Ele. Pastor não tem autoridade para perdoar o seu pecado, porque o sangue do pastor não justifica você. Presbítero não tem, nem diácono não tem, nem qualquer outro líder religioso. Somente o que Jesus fez por você na cruz pode dizer para você e para mim: os seus pecados estão perdoados. Então Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Vocês agora vão sair, vão pregar o Evangelho, e é no nome de Cristo. É Cristo quem tem a autoridade de perdoar os pecados. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Por quê? Nós vivemos num tempo onde os figurões estão por aí. E tem gente que gosta de achar que é Deus, se passar por Deus, se passar por Jesus Cristo. E fala de uma forma que parece que Ele é o próprio Deus. Que parece que foi Ele que foi para a cruz para morrer no seu lugar e perdoar os seus pecados. Jesus, que é Deus e conhece o coração humano, Ele já está ensinando aqui os seus discípulos. Quem tem autoridade para perdoar pecado sou eu, e não vocês. A missão de vocês é sair e anunciar aquele que tem autoridade para dizer: os seus pecados estão perdoados. É isso que o texto ensina. E é isso que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos. Daqui para frente, vai começar toda a missão, dos seus discípulos. Mas antes de acontecer isso aí, dos seus discípulos saírem para pregar o Evangelho, o texto ainda vai trazer para nós aqui algo interessante. Porque se você continuar lendo, você vai encontrar a história aí de Tomé. Quando Jesus aparece para os seus discípulos pela primeira vez, Tomé não está. Depois o texto diz que ele vai aparecer de novo. E aí, quando ele aparece, Tomé já está. Mas antes disso, os discípulos de Jesus vão falar para Tomé, vão avisar Tomé que viram Jesus ressurreto. E aí, meus irmãos, é o que dá base para uma pessoa se declarar apóstolo de Jesus Cristo. Precisa ter visto Jesus ressurreto. Então, todos esses apóstolos que existem hoje aí por aí, de pessoas se declarando como apóstolos, são falsos, porque nenhum deles viram Jesus ressurreto. Não existe mais apóstolo no dia de hoje. Lá em Apocalipse diz que estará escrito no muro o nome dos apóstolos. E os apóstolos vão estar escritos no livro, lá no muro, como diz o livro de Apocalipse, são os apóstolos das Escrituras. E não os apóstolos figurões que tem em nossos dias. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Então não esqueçam essa ideia de ter apóstolo nos nossos dias. Se você for por aí e for em alguma igreja aí onde a pessoa se apresentar como apóstolo, é um falso apóstolo, porque apóstolo só os que estão nas Escrituras. Mas não é. Então aqui nesse texto
continuarmos a nossa leitura, nós vamos ver aqui Tomé duvidando de Jesus. E aí Jesus aparece para Tomé, e Jesus então pede para que Tomé toque nele. E Tomé vai tocar. É a partir dessa história que o texto narra sobre Tomé que vai surgir aquele ditado popular, né? Ah, está parecendo até Tomé, só acredita vendo. É a partir desse texto aqui que vai surgir esse ditado popular. Mas o que nos chama a atenção aqui nesse texto, quando nós continuamos a leitura do texto, diz o verso 26 de João 20. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs no meio e disse: Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Depois que Jesus fala isso para Tomé, olha o que o texto diz no versículo 28. Tomé respondendo para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Aqui é interessante essa confissão de fé de Tomé, porque a palavra Senhor é a palavra grega Kyrios, Senhor. Então Tomé está reconhecendo que está diante de um Senhor, de um Kyrios. Mas outra coisa que nos chama a atenção aqui é a confissão que Tomé faz aqui, porque Tomé chama Jesus de Deus. Só nesse texto, meus irmãos, nós já vamos derrubar as heresias dos testemunhos de Jeová, nós vamos derrubar as religiões que dizem que não acreditam em Jesus como Deus, porque o próprio texto aqui já diz isso, onde Tomé chama Jesus de Deus. E aí o final desse texto que nos chama a atenção, porque no verso 29 diz, Jesus dizendo para Tomé: por que me viste e creste? Bem-aventurados, Macaios, é a palavra grega aí para feliz. Bem-aventurados, felizes são vocês, os que não viram e creram. O que Jesus está ensinando aqui? Todos nós aqui somos mais felizes do que Tomé, porque nós não vimos Jesus, mas cremos. Então veja que maravilhoso é o Evangelho. Jesus diz que nós somos muito felizes, Macaios, felizes, bem-aventurados, os que não viram e creram. Amém? Aqui nós terminamos a nossa reflexão bíblica. Eu quero terminar apenas deixando aqui para nós, pelo menos, 4 aplicações desse texto. Em primeiro lugar, a primeira aplicação é que a realidade da ressurreição de Jesus está diretamente relacionado ao perdão dos pecados. Essa é a primeira aplicação que Jesus nos ensina após a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus está diretamente relacionado ao perdão de pecados. Segunda aplicação é que esse perdão nos é dado por Cristo na cruz, de modo que já estamos em paz com Ele. Paulo diz lá em Efésios 2, e Paulo está falando ali para aqueles que não creem em Jesus, ou seja, aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador, diz o apóstolo Paulo que Deus está irado com eles, né? A ira de Deus está sobre aqueles que não creem em Jesus. Um dia isso aconteceu conosco. Um dia Deus estava irado. Mas agora que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós temos então esse perdão e estamos em paz com Ele. Terceira aplicação é que o perdão de Jesus nasce dessa paz e gera a paz que o mundo não pode dar. O mundo fala de paz, mas é uma paz falsa, uma paz temporária. A paz que Jesus oferece é uma paz eterna que você pode experimentar em todos os momentos da sua vida. Seja naqueles momentos felizes, ou seja naqueles momentos de tristeza, de angústia, você pode experimentar a paz que vem de Cristo. Quarta e última aplicação é que pregar o Evangelho é tarefa nossa
É o motivo pelo qual a igreja é enviada por Cristo ao mundo. Essa é a nossa missão, de pregar o Evangelho, de não ficarmos presos apenas a quatro paredes. Nossa missão é lá fora, falar de Jesus. Há muitas pessoas aí fora que não conhecem Cristo, que precisam ouvir da mensagem da graça, da mensagem da cruz, da mensagem da redenção. Nós não sabemos quem são os eleitos aí fora, mas nós temos a certeza que os eleitos estão aí fora. E quando ouvir a mensagem do Evangelho, se for um eleito do Senhor, o Espírito Santo toca e chama de maneira irresistível para viver para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Thank you.